Graça e paz, amados. Vamos continuar nosso estudo? A grandeza de Cristo. Na aula anterior, nós vimos a revelação de Cristo no versículo 3 do primeiro capítulo de Gênesis. Nós vimos que Cristo haja. A palavra haja luz, você lembra? Disse Deus, haja luz e houve luz. Nós estudamos esse versículo e hoje nós vamos continuar estudando ele também. Por quê? Porque nesse versículo, somente nesse versículo, aparece duas vezes Cristo. Aparece o Pai e aparece Cristo. E também aparece o Espírito Santo. Somente na palavra luz. Haja luz. Na aula anterior, nós estudamos a palavra haja, que está muito mal traduzida para o português. Deus não disse haja luz. Você lembra o que está escrito no original? Como está escrito no original? Esse versículo 3 do primeiro capítulo. Existe uma diferença muito grande, muito grande. Por quê? Porque quando nós lemos no português, e disse Deus, haja luz e houve luz, parece ser que a primeira impressão é que que Deus está criando a luz. A primeira criação aqui, depois que Ele criou os céus, é a luz. Mas não é isso que está escrito no original. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais profundo como está escrito no original. No original está escrito assim: Vaiomer, Elohim, Yehi, Or. Esse é o versículo 3. Vaiomer, Elohim, Yehi, Or. Semana passada, ou na última aula, nós estudamos essa palavra, Yehi, que é o original da palavra haja. Deus não disse haja luz, Deus disse Yehi, Or. A palavra or do hebraico é a palavra luz do português. Então, o que Deus disse no original? Yehi, Or. Sou luz. Nós estudamos já essa palavra sou, é o verbo raiar. Aonde mais na Bíblia aparece esse verbo raiar? O verbo eu sou. Nós vimos, você pode anotar, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aquele contexto quando Moisés pergunta para Deus: em nome de quem que eu digo ao povo que eu estou sendo enviado? E Deus vai responder a Moisés: diga ao povo que o eu sou te envia. Essa palavra, o eu sou, é o verbo raiar. É o mesmo verbo que aparece aqui, Gênesis 1, 3. Só que no português está escrito haja. E Deus não disse haja, Deus disse sou luz. E nós vimos e nós aprendemos, e nós vimos no Novo Testamento, Jesus, ele declarando várias vezes, para ser preciso 8 vezes. Só no livro de João, 8 vezes Jesus vai declarar: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Lá no Getsemane, ele vai dizer, quando os soldados perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus responde: eu sou. Nesse momento que ele diz eu sou, os soldados caem como mortos por causa do poder da palavra. E Jesus também disse para os fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Então nós estudamos isso na aula anterior. Cristo é o eu sou do Antigo Testamento. Quem falou com Moisés na sarça foi Cristo. É uma teofania. Cristo, todas as vezes no Antigo Testamento que aparece a palavra eu sou, se trata de Cristo. Jesus Cristo é o eu sou. Mas hoje nós vamos ver a luz. Eu sou luz, no original diz, e houve luz. Cristo é a luz, a verdadeira luz. Essa luz que é criada aqui no princípio, no versículo 3, não pode ser uma luz física. Porque a luz física, ela só é criada lá no versículo 14. Se você ir um pouquinho mais para frente, lá no versículo 14, Deus vai criar a luz cósmica, o sol, a lua, as estrelas.
E lá no versículo 14, agora aqui no versículo 3, não é uma luz física, é uma luz espiritual. E eu vou te mostrar o porquê e o que prova que é a luz espiritual. O versículo 4 vai dizer assim: e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve então a tarde e a manhã. Presta atenção aqui, olha o versículo 4, vai dizer assim: e viu Deus que a luz era boa. A primeira coisa que Deus falou que era bom na criação e no planeta era a luz. É uma revelação. Olha só, anota aí, pega aí essa revelação para você, pega ela para você. Isso é um tesouro da Escritura, isso é uma pedra preciosa. E disse Deus que a luz era boa. A luz era boa. A primeira coisa que Deus disse que é bom é Cristo. Cristo é bom, amado. Você tem Cristo? Você está em Cristo? A sua vida é boa. Se a sua vida não está bem, se você está passando por um momento ruim, se o seu matrimônio está passando por um momento ruim, se a sua empresa está passando por um momento ruim, põe Cristo nela, porque Cristo é bom, foi Deus que determinou. Cristo é bom. Mesmo que você está passando por adversidade, mesmo que você está passando talvez por uma enfermidade, por um problema, põe Cristo. Pastor, mas eu já tenho Cristo na minha vida. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo que pareça ruim o que você está passando, se você está em Cristo, lá no final você vai receber uma recompensa e Deus vai te abençoar, porque Cristo é bom. Amém? Quando você for orar, reclame: Senhor, traz algo bom na minha vida, porque eu estou em Cristo e Cristo, o Senhor, disse que é bom. Então guarda essa revelação, essa pedra preciosa para você. A primeira coisa que Deus disse que era bom é Cristo. Mas vamos continuar o estudo. E Deus separou as luzes das trevas. Uau! Que trevas! Que trevas é essa? Deus separou a luz das trevas, no versículo 5. E chamou Deus a luz dia, e chamou Deus a noite, as trevas noite. Nota bem, a palavra dia aqui está com letra maiúscula. E a palavra noite também está com letra maiúscula. O que significa isso? Que é nome próprio, que é uma pessoa. Lá no versículo 14, quando Deus cria o sol e a lua e as estrelas, e faz separação entre as estações, faz separação entre o dia e o dia, lá a palavra dia e a palavra noite está como minúscula, fazendo uma distinção do dia, aquele dia do versículo 14, com o dia do versículo 3. Está fazendo uma distinção. Lá no versículo 14, dia está com minúscula, mas aqui no versículo 5 está com letra maiúscula. O dia e a noite está com letra maiúscula. Isso significa uma coisa, que se trata de uma pessoa. Não é uma luz física, é uma pessoa. E que pessoa é essa? Cristo. Cristo é esse dia que está aparecendo aqui no versículo 5. Cristo é esse dia. E essa noite? Quem que é essa noite? Satanás. Existe uma teoria da catástrofe. É uma teoria. Eu creio nessa teoria. Tudo aponta para essa teoria. Grandes estudiosos da Bíblia também creem nessa teoria. A teoria da catástrofe. Que um dia, agora, que houve uma rebelião no céu, não é teoria. Está escrito em Apocalipse. Apocalipse revela. Um dia houve uma rebelião no céu. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Quiseram fazer um motim e tomaram uma parte do céu para eles. E o chefe dessa rebelião, o cabeça, o chefe, o líder, se chamava Luzeiro da Manhã. Era um querubim, o querubim protetor do Éden. O anjo parece ser que é o anjo mais bonito, o anjo que mais brilhava. O seu nome era Luzeiro. Enfim, leia Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai saber de quem eu estou falando. Mas esse querubim protetor
chamado Luzeiro, conhecido como Lúcifer, ele era cheio de glória e ele era cheio de luz, por isso o seu nome era Luzeiro. Então ele faz uma rebelião no céu e tenta tomar uma parte do céu de Deus e colocar o seu trono no lado do norte, no lado esquerdo do céu. Então quando ele tenta fazer isso, Deus o expulsa do céu. Parece ser que esse momento na eternidade é justamente aqui no versículo 5 de Gênesis, porque Deus separou as trevas de luz. E lá em Ezequiel 28 vai dizer que Deus tirou toda a luz do luzeiro. Ele se tornou em cinza, ele se tornou negro, ele se tornou escuro, ele perdeu a sua luz. Então Deus separou a luz das trevas. Aqui começa o reino de Satanás. Reino não, principado. Ele é o príncipe das trevas. E quando nós falamos de príncipe, nós estamos falando de principado. O que é um principado? Um principado é um território, um pequeno território, governado por príncipes, 2 ou 3 príncipes. Satanás, ele não é um príncipe porque é filho de um rei. Ele é um príncipe porque governa um principado. Você já ouviu falar do Principado de Andorra? Principado de Mônaco? São pequenos territórios na Europa. Então, aqui começa o principado de Satanás. E ele então agora vai ser o príncipe das trevas. De luz passou para ser príncipe das trevas. De luzeiro passou príncipe das trevas. Aqui Deus separou a luz do dia. Ele perdeu a luz dele. A mesma coisa aconteceu com Adão. No momento que ele pecou, no momento que ele comeu a fruta que era proibida, ele viu que ele estava nu. O que aconteceu com Adão? Ele também perdeu a luz dele. A Bíblia vai dizer que Adão foi criado e rodeado de glória e honra. A roupa de Adão era luz, ele era cheio de luz. Mas no momento que ele peca contra Deus, ele se torna escuro também. Ele se torna agora dentro desse principado de Satanás. Ele perdeu a luz dele. Porque a luz, presta atenção, amado, isso é muito importante, eu vou te provar na Bíblia. A luz de Cristo, que é essa luz aqui, do versículo 3, a luz é a vida do Espírito. A luz é a vida do Espírito. Qual é a vida do corpo? O sangue. O sangue é a vida do corpo. Deus fala isso para Noé, Gênesis 9, depois você dá uma olhadinha. Gênesis 9, e também lá no primeiro concílio de Jerusalém, os apóstolos chegaram num acordo que não deveria comer sangue, porque o sangue é a vida do corpo. Bem, a vida do corpo é o sangue, e a vida do espírito é a luz. Um ser carente de luz, um ser ausente de luz, ele está fora de Deus, ele está separado de Deus, porque Deus é luz. E tudo que Deus criou, Deus criou com luz. A primeira manifestação na criação da terra foi luz. Versículo 3, e disse Deus, a primeira palavra que sai da boca de Deus, haja luz no português, mas no original, agora você já está um pouco mais inteligente, com mais sabedoria, mais conhecimento. Agora você sabe que Deus não disse haja luz, Deus disse sou luz. Ele colocou a luz dele na terra. Tudo na terra tem luz. Todos os homens agora na terra têm luz, porque a nossa origem é Deus e Deus é luz. Então a vida do Espírito é luz. Quando o luzeiro, Lúcifer, foi expulso do céu, ele perdeu a luz. Quando Adão foi expulso do jardim, ele perdeu a luz, porque a luz é a vida do Espírito. Abre sua Bíblia agora, que eu vou te provar o que eu estou te falando. João capítulo 1. João tinha essa revelação, depois você pode olhar lá também, nós vamos ver a primeira carta de João. Mas aqui, João capítulo 1 vai dizer assim: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que verbo é esse? O verbo raiar, o verbo ser, em primeira pessoa, eu sou. O verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito.
Olha o versículo 4, presta atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Nele quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. João, aqui no primeiro capítulo, está se referindo no princípio da criação. É na criação dos homens, não é depois, é naquele momento. E João está dizendo que a vida dos homens era a luz de Cristo. A luz é a vida do Espírito. Mas aqui João está dizendo também que esse homem aqui é o homem espiritual. Você já sabe que Deus primeiro criou o homem no Espírito. Gênesis 1, 27. E Deus criou homem e mulher, os criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus não tem imagem, você já aprendeu isso? Para saber qual é a forma dele, Deus está dizendo ali que o homem é a essência, a imagem é a essência espiritual. Primeiro Deus criou o homem no espírito, depois lá no capítulo 2 que deu um corpo de matéria para ele e colocou o espírito dentro desse corpo. Mas o homem é criado no espírito. Então, essa vida é a vida do espírito. O homem tem um espírito, tinha um espírito. Quando ele comeu, o espírito dele voltou para Deus, ele morreu. Ele continuou sendo uma alma vivente dentro de um corpo. Olha o verso 9. O verbo é a luz verdadeira. Eu estou usando a tradução King James. Para estudo, essa tradução é muito boa. Verso 9. O verbo é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Uau! Essa é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Você já viu aquela frase que quando a mulher vai nascer um filho, nós normalmente dizemos assim, vai dar à luz? Vai dar à luz. A fulana vai dar à luz, está de 9 meses, já está perto de dar à luz o nascimento. Porque todo ser humano, antes da queda, essa luz estava sobre todo ser humano. Essa é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. O homem caiu, ele perdeu o espírito dele, ele perdeu essa luz e toda a descendência dele perdeu. Todos os homens do Antigo Testamento, todos eles, até Jesus, todos eles estavam em trevas, sem luz. Todos eles. Então, você está aprendendo aqui que a luz verdadeira, a luz do Espírito do homem é Cristo. Por isso que somente podemos nascer de novo em Cristo, porque Cristo é a luz. Um homem sem Cristo está morto espiritualmente. Então, você já aprendeu agora que a luz verdadeira é Cristo. E disse Deus, sou luz. Ele é o grande eu sou e Ele é a luz do mundo, a luz dos homens, que ilumina toda a humanidade. Olha o que vai estar escrito lá em 1 João 2,11. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga na escuridão. 1 João 2,11. Porém, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Quem odeia e não perdoa não tem luz, não está em Cristo. Você precisa, se você não liberou perdão para alguém, você precisa liberar perdão. Porque quem está em Cristo libera perdão. Mas pastor, eu não consigo liberar perdão. Peça a Cristo na sua vida. Peça para que Deus ilumine a sua alma, para que você possa liberar perdão. Porque a palavra de Deus está dizendo que quem não perdoa o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Olha, 1 João 1,5. Vai anotando para você ler. O apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, ó. A mensagem que dele ouvimos, Cristo, esta nós pregamos. Deus é luz. Está vendo? A mensagem que dele ouvimos, esta nós pregamos. Deus é luz e nele não existe trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos. E se andamos na luz como ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo nosso pecado. Agora essa é mais forte. 1 Pedro 2,9. Porém vós
sois gerações eleitas, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, por que você é o povo de Deus? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele quem? Cristo, daquele que vos convocou, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de Cristo nós estávamos nas trevas, mas Ele nos transportou com a sua ressurreição e com o seu sangue derramado, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos luzes, nós temos Cristo, amado. Nós somos de Deus, Deus está em nós, a glória de Cristo resplandece em nós. E nós necessitamos dessa luz, porque senão nós morremos. Porque a luz de um homem espiritual é Cristo. Um homem e uma mulher espiritual, ela tem luz de Cristo, porque a luz é a vida do Espírito. Se você nasceu de novo, você tem luz. Agora, essa luz, você precisa alimentar ela, porque senão ela se apaga. Você já viu aquele versículo que diz assim: não apagueis o Espírito Santo? Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar de Cristo, para que cada vez mais essa luz resplandeça sobre nós. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 imprudentes. As prudentes entraram na boda do cordeiro, as imprudentes não entraram. E por que elas não entraram? Porque tinha pouco azeite. O azeite produz luz. Presta atenção, o azeite produz luz. As imprudentes disseram às prudentes: dá-nos um pouco do teu azeite, porque a nossa luz se apaga. Uau! Que triste é quando um crente, a luz dele está se apagando. Quando ele começa a perder o brilho de Cristo. Quando ele começa a ficar escuro. Quando ele começa a não ter diferença daquele ímpio com o justo, o puro com o impuro, o santo com o profano. Quanto mais luz, mais Cristo resplandece em nós. As 5 prudentes são crentes, elas são virgens, elas têm lâmpada, a lâmpada representa a palavra, elas têm azeite, representa a unção do Espírito Santo, elas estão esperando o esposo chegar, elas estão no mesmo lugar, elas não se contaminaram, mas elas ficaram do lado de fora, porque elas tinham pouca luz. E a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento: enchei-vos do Espírito. Ele é a unção, Ele é o azeite, Ele produz luz em nós. Quanto mais Espírito Santo, mais somos espirituais, mais temos luz, mais refletimos a glória de Cristo. Você e eu, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, que também é uma pessoa. Essa luz ali, se pode dizer também, é o Espírito Santo, porque Ele é a unção, Ele é o azeite, representa o azeite, o Espírito Santo, e o azeite é aquilo que provoca luz. E disse Deus: sou luz, Deus o Pai, o Cristo é a luz, eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus também disse para os seus discípulos: vós sois luz do mundo. Uau! Amado, nós precisamos nos encher de luz, nos encher de unção, de azeite, para podermos brilhar nessa terra. Nós fomos chamados para ser luz. Vós sois luz do mundo, Deus disse. Que luz? A luz de Cristo. Não é luz própria, é a luz de Cristo. Senão nós vamos estar nas trevas. O que é trevas? Trevas são escuridão, trevas é ignorância, confusão. Trevas é mentira, é engano. Quem está nas trevas está perdido. Imagina, quando a luz se apaga de uma vez, você fica perdido, você perde o foco, você perde o rumo, você não sabe que caminho caminhar, você não vê as pedras, as armadilhas. Agora, quem está na luz vê todas as coisas. Quem está na luz está na verdade. Quem está na luz tem esperança. Quem está na luz vê os lugares escuros, os buracos, as pedras, as armadilhas postas pelo diabo. Quem está na luz está em Cristo. E quem está na luz é bom.
A primeira coisa que Deus disse que é bom na terra, a luz. E viu Deus que a luz era boa. Põe Cristo na sua vida e a sua vida resplandecerá. Amém? Você gostou desse estudo? É algo maravilhoso. E eu quero terminar lendo 1 Tessalonicenses 5:5. 1 Tessalonicenses 5:5. Olha o que está escrito. Portanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Uau! Vê na sua Bíblia aí, abre aí, querido, abre aí, não é só nota não, abre aí, 1 Tessalonicenses 5:5. Agora eu vou confirmar tudo que eu estou falando com esse texto. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, muito menos das trevas. Uau! Nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós somos do dia. Que dia é esse, pastor? O dia do versículo 5 lá do primeiro capítulo de Gênesis. Lá aparece dia com letra maiúscula, Cristo. Nós somos filhos de Cristo. Então, portanto, resplandecei. Nós temos que resplandecer a glória de Cristo. E isso só é possível através do azeite que produz luz, o Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Eu tenho algo maravilhoso. Nós vamos agora um pouquinho mais profundo, cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. Nós precisamos crescer e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.